Vocês que se ligam nas emoções do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos maiores mistérios do mundo. Então, já vai deixando aí o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para ficar por dentro de tudo. E vamos lá, vamos pro vídeo. As linhas de Nazca. Durante muitos anos, a história das linhas de Nazca foi envolvida de muitos mistérios e teorias, chamando a atenção de diversos turistas com espírito aventureiro e também arqueólogos do mundo todo. As linhas e geógrafos de Nazca são compostas por diversas figuras, criadas pela civilização de Nazca entre 400 e 650 d.C., segundo os historiadores. Até pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam que as linhas de Nazca tinham sido confeccionadas por ETs ou pelos deuses da região. As figuras confeccionadas no deserto variam entre linhas geométricas, esboços de beija-flor, aranha, macaco, tubarões, lhamas, largatos, entre outros formatos, de até 270 metros de diâmetro. Há diversas teorias sobre o significado das linhas, que vão desde motivos religiosos, calendários astronômicos, indicação de fluxo de água na região e até mesmo rituais para convocar água e fertilidade no deserto. Até hoje, os cientistas estudam a região e tentam desvendar esse mistério. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um livro manuscrito ilustrado, com um conteúdo incompreensível e que é conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Ao longo de sua existência registrada, o manuscrito Voynich foi objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos, amadores e profissionais, e todos os quais falharam em decifrar uma única palavra. O livro tem um total de 204 páginas, tendo uma se perdido. Conforme datação por carbono 14 feita pela Universidade do Arizona, o pergaminho data do início do século XV. O livro ganhou o nome do livroeiro polaco-estadunidense Wilfrid Voynich, que o comprou em 1912. O livro contém 113 desenhos de plantas desconhecidas, 25 diagramas que parecem se referir a estrelas, também podendo ser identificados alguns signos zodiacais no livro. Uma mesma folha repetida 6 vezes, apresentando 9 medalhões com imagens de estrela ou figuras que podem parecer células. Há ainda desenhos de pequenas plantas e raízes, possivelmente ervas medicinais. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o livro. O monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness é um criptídeo aquático que alegadamente foi visto no Lago Ness, nas terras altas da Escócia, no Reino Unido. A sua existência ou não continua a suscitar debate entre os céticos e os crentes, e é um dos mistérios da criptozoologia. O primeiro relato autenticado de avistamento oficial do monstro do Lago Ness data de 1880, foi debaixo d'água, testemunhado por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald. Duncan foi contratado pela seguradora para localizar um navio que havia afundado nas regiões do Lago Ness. Ao descer as profundezas escuras do lago, Duncan chegou onde se situava o navio afundado, iniciando suas tarefas, enquanto examinava e trabalhava debaixo do barco, analisava os estragos que haviam feito no navio. De repente viu que também ali estava uma enorme e estranha criatura, deitada sobre uma grande rocha próxima ao barco. Assustado, Duncan fez um sinal brusco para ser içado e recolhido de imediato. Ao chegar ao barco de sua equipe, os colegas acharam-no muito pálido e branco como a cal. Duncan foi retirado da água a tremer, mas depois que se acalmou, disse o que via enquanto analisava o navio. Contou que viu um animal muito parecido com um réptil gigante marinho, ou como um sapo enorme, que surpreendeu Duncan e quis voltar logo à superfície com medo. Duncan nunca mais fez quaisquer mergulhos no famoso Lago Ness. Quase todos os relatos de aparições do monstro descrevem a semelhança de um plesiosauro, um animal parente dos dinossauros, extinto desde o Mesozoico. Os plesiosauros eram répteis aquáticos de grandes dimensões, com um pescoço grande em relação à cabeça,
que se deslocavam com a ajuda de enormes membros, em forma de barbatana. A semelhança com o animal extinto levou alguns criptozoólogos a defender que o monstro do Lago Ness é um plesiosauro que, de alguma forma, sobreviveu à extinção da espécie no fim do período Cretácico. As pirâmides. As pirâmides do Egito exercem enorme fascínio, seja pela sua beleza, pela sua história ou mesmo pelos seus mistérios. Apesar dos avanços nos estudos sobre essas incríveis estruturas de pedra, construídas há milhares de anos, ainda restam muitos enigmas arqueológicos à espera de decifração. As pirâmides atualmente são usadas como túmulos de antigos faraós, mas nem sempre foi assim. Há quem diga que as pirâmides foram construídas com propósitos religiosos, ou como um meio de comunicação por forças extraterrestres, já que existem pirâmides pelo mundo todo. No ano de 2014, foram avistadas luzes sobre pirâmides do mundo todo, alguma espécie de energia luminosa que ia em direção ao céu. Cientistas e pesquisadores até hoje tentam de tudo para desvendar este mistério, mas por enquanto nenhum deles conseguiu. Voltando a falar do Egito, na maior de todas as pirâmides, a de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 kg e a mais pesada 6 toneladas. Se pensarmos que essas pirâmides foram construídas há mais de 4.000 anos, quando não havia caminhões nem guindastes, dá para compreender por que muita gente acredita que essa tarefa tenha sido feita por extraterrestres. Será que esse mistério continuará sem solução? Só o tempo dirá. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área que varia de aproximadamente 1 a 4 milhões de quilômetros, situada no Oceano Atlântico entre as ilhas de Bermudas, Porto Rico e Flórida. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros e navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas e até mesmo sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que essa região passa no campo magnético da Terra. Um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. O Voo 19 é uma das ocorrências mais documentadas na história do Triângulo das Bermudas. Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, o esquadrão iria simular um ataque com torpedos e em seguida retornaria à base. Cada aeronave conduzia 3 homens, um piloto, um radiooperador e um artilheiro, com exceção de uma delas, que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, de modo que havia um total de 14 homens na operação. 90 minutos depois da decolagem, o comandante da operação, capitão instrutor Charles Cale Taylor, conseguiu se comunicar com a base e dizer que eles estavam perdidos. Foi registrada ainda uma conversa por rádio entre o comandante Taylor e um outro piloto da Marinha, tenente Robert Cox, que era um instrutor de voo sênior que estava voando próximo, porém não fazia parte da operação. O último contato do voo 19 foi às 7h04 da noite, quando o tenente Cox ainda conseguiu contato com o voo 19. Naquele momento, ele tentava localizar o esquadrão, mas a base de Fort Lauderdale recomendou que o abandonasse a área. Tendo os 5 aviões se perdido, um hidroavião modelo PBM Marine, com uma tripulação de 13 homens, foi enviado ao local onde houve o último contato da tripulação, mas também desapareceu. Menos de meia hora depois da decolagem, tendo o PBM avisado a torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19, depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com o avião de resgate. O destino do esquadrão em treinamento nunca foi determinado, bem como dos outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos. Outras buscas foram realizadas anos depois para achar pistas ou destroços de algum avião do voo 19, porém, nunca foi achado nada em todos esses anos, ou seja, todos os aviões sumiram do mapa. Outro caso muito conhecido é de aviões que sumiram durante a Primeira Guerra Mundial sem deixar rastros e de repente apareceram lutando na Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo, como se tivessem parado no tempo e voltado à realidade anos depois, como se nada tivesse acontecido, o que faz valer ainda mais as teorias de viagem no tempo,
portal para outra dimensão e teletransporte na região. Também é o caso dos navios que sumiram sem deixar rastros. Marinheiros afirmam que tudo pode estar tranquilo, mas de repente surge um nevoeiro intenso e arrasta a embarcação para um lugar desconhecido. Há diversos registros de navios cargueiros, pescadores e até mesmo navios da Marinha Americana que desapareceram no local após um nevoeiro e nunca mais foram vistos. Nem mesmo destroços foram encontrados, literalmente sumiram. Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais de Atlântida, que permitiriam até viagens no tempo e teletransporte, humanos com armas antigravidade e outras tecnologias esquisitas. São as teorias favoritas dos escritores. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano no fundo do oceano são as teorias favoritas das pessoas mais técnicas. Alguns escritores, pesquisadores e profissionais no ramo afirmam que os eventos do Triângulo ocorrem devido a uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida, o que explicaria a pirâmide de cristal encontrada no fundo do mar naquelas regiões do Triângulo, que seria a pirâmide pertencente à cidade perdida de Atlântida. Mas isso é assunto para outro vídeo. Não há muitas explicações, mas o que se sabe é que continuam acontecendo fenômenos desconhecidos por nós seres humanos até hoje em dia. Esse mistério continua sem explicação. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós voltamos em breve. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Canal S10, o canal de gente como a gente.